Bipolaridade na prática. O que todo interno precisa saber e muito psiquiatra esquece. Hoje estou aqui numa aula muito especial com os ligantes da Liga de Psiquiatria Estudante de Medicina, da Liga de Psiquiatria da FMC, que me pediu para fazer essa aula, essa conversa. E nessa aula, você que está vendo aqui, você que está participando ao vivo, você da Liga, você que está vendo no YouTube, vai aprender três pontos principais que, independente da área que você for seguir depois, se você souber, você vai ajudar muita gente, você vai impressionar o seu supervisor, você vai conseguir aproveitar melhor o seu estágio, você vai melhor na prova, que são aspectos essenciais em saúde mental, mais especificamente na bipolaridade. Então, fica comigo até o final. Vou abrir para perguntas para quem está participando ao vivo, para a gente trocar as figurinhas. Eu vou falar aqui coisas que mesmo psiquiatras erram. Mesmo psiquiatras pós-graduandos, médicos formados, passam batido. E eu provo o que eu estou falando. A média de tempo de diagnóstico do paciente bipolar é de 10 a 12 anos. 10 a 12 anos, o sujeito passando no médico, sendo tratado como depressão. E ninguém acerta o diagnóstico, ninguém acerta o tratamento. Então, nessa aula, fique comigo que você vai ajudar muita gente, talvez até alguém da sua família. Fora que vai te ajudar em prova de graduação, em prova de residência e para a vida. Eu, talvez você já me conheça, talvez não. Eu quero me apresentar brevemente. Quem sou eu para sair falando de bipolaridade para internos, né? Prazer, sou o Dr. Rafael Gomes, sou médico psiquiatra. Hoje o meu barato, o meu prazer eu vivo do meu consultório de saúde mental, predominantemente teleconsultas, mas já trabalhei em todos os dispositivos do SUS que você imaginar. NASF, UBS, CAPS, enfermaria, fui preceptor de programa de residência médica, fui preceptor de internos também, que passava lá no hospital, na enfermaria, e metade do meu trabalho é atender pacientes e outra metade é ser professor, professor de médicos. Tem meu canal no Instagram, mais de 200 mil colegas Sherlocks que nos acompanham, a grande maioria é médicos, eu falo paramédicos lá, claro que pacientes leigos são bem-vindos, mas médicos, mais de 1.500 alunos nas minhas formações de, de diagnóstico psiquiátrico, de manejo farmacológico, de suplementação em saúde mental. Temos nosso canal no YouTube também, que estamos reativando, temos mais de 17 mil seguidores. Vídeo novo toda semana, inclusive esse vídeo vai para o YouTube depois também, essa aula. E a verdade é que eu nunca quis ser psiquiatra, nunca quis ser psiquiatra. Eu me formei físico primeiro, eu fiz meu colégio, colégio Visconde de Porto Seguro, colégio tradicionalíssimo, né? Prussiano, alemão. Fui fazer física, fiz física médica na USP de Ribeirão Preto. Me formei, fui trabalhar em São Paulo, uma coisa que ninguém trabalha, medicina nuclear, ficava calculando blindagem, levando radiação lá de iodo radioativo. Daí um belo dia vi o olerite do médico, lá, olha quanto ele ganha, olha quanto eu ganho, o que ele faz, o que eu não faço. Pai, posso voltar para casa fazer medicina? Pode, Rafael. Eu fui, voltei para Campinas, meus pais moravam lá. Ele falou, pode, mas passa na Unicamp. Moleza. Eu voltei em fevereiro, me matriculei no cursinho, estudei como nunca e passei, né? Passei na Unicamp em outubro, que foi vestibular, agosto, outubro, e entrei na 47ª turma da medicina da Unicamp. E entrei com a cabeça de vou fazer o quê? Radiologia, medicina nuclear, vou nadar de braçada. É isso que me encantei com a psiquiatria. Eu vi como eu poderia ajudar muitas pessoas, gostava da disciplina, levava jeito, modéstia à parte, estudava muito. E aí fiz uma residência lá na psiquiatria, depois fiz uma especialização em psicoterapia breve de base psicanalítica, e estou uma década aí atuando enquanto médico psiquiatra. E o meu tesão na psiquiatria é que para cada um paciente que eu ajude, cada um paciente, eu ajudo gerações, né? Como assim, Rafael? Se eu ajudar uma mãe com depressão, uma mãe com bipolaridade, eu ajudo o esposo dela, os filhos dela, os netos dela, os vizinhos dela, ajudo todo mundo, ajudo gerações. Então, que psiquiatria é a melhor especialidade. Está, né, na cobertura e o trabalho de todo o corpo todo o trabalho de todo o corpo é levar a mente para lá e para cá. Então, não sei o que vocês querem fazer da vida. Psiquiatria é a melhor especialidade. É a que tem mais demanda. Hoje em dia dá para receber bons honorários, ajudar muita gente, dormir em casa, sem plantão e ser muito útil. Então, prazer, seja muito bem-vindo à nossa conversa. E
eu separei, essa aula tem uma estrutura com três pontos principais que você vai sair daqui entendendo. A gente vai falar sobre o diagnóstico essencial do transtorno bipolar, o que que você não pode errar, você que é interno. Tem coisa que o médico tem que saber, tem coisa que o psiquiatra tem que saber, tem coisa que o professor de psiquiatria tem que saber, tem coisa que o interno tem que saber. Você vai aprender isso agora. E se você é médico, tem CRM e não sabe isso, você vai aproveitar também. Depois falaremos da parte da farmacologia prática e as armadilhas. Farmacologia é um universo. É um universo, né? Tem o professor Renato Silva, vocês devem conhecer, talvez o maior psiquiatra que fala de bipolaridade, gente finíssima, mineiro, né, de Uberlândia, Uberaba, não lembro onde ele é. Gente finíssima, sabe tudo, ele tem uma pós-graduação, eu dou uma aula na pós dele, inclusive. É um universo à parte, mas tem um essencial que tem que saber. Para prova, para quando vocês estiverem na passagem de visita e vocês verem a prescrição, opa, tá estranho, professor. Deixa eu levantar a mão aqui, vocês vão brilhar, vocês vão ganhar a estrelinha dourada do professor. E, por fim, como agir diante de uma crise, né? Uma crise. Vocês estão lá no OBS, tomando um cafezinho, falando da Dona Maria, e aí chega um paciente em surto. O que que vocês fazem? Vocês vão chorar? Vocês vão aplicar um, um sotogare neles? Vocês vão dar um mata-leão? Vocês vão jogar uma zarabatana neles de Aldol? Então, o mínimo tem que ter noção. Isso que vocês vão aprender aqui nessa conversa hoje. Nem mais, nem menos. Então, preste atenção que vai valer a pena. Preste atenção que vai valer a pena. E eu queria contar uma história pessoal, antes de entrar nesses temas técnicos, da minha vivência com bipolaridade. E é um dos temas que eu mais me sensibilizo no consultório. Eu gosto, quase tudo, mas bipolaridade é um tema que me é muito peculiar. Tenho familiares com bipolaridade que demoraram uma vida para receber o diagnóstico. Vejo casos no consultório que tem uma jornada muito longa de sofrimento, de busca, e passaram com médicos, psiquiatras particulares, famosos às vezes, né? E não, ou não recebiam diagnóstico, não acertavam medicação, muitos pacientes assistidos. E quando a gente acerta o diagnóstico, a gente acerta a medicação, a vida muda, né? A vida muda, né? Então, o diagnóstico, eu pessoalmente tenho uma sensibilidade por questões familiares e no consultório tenho muita prática, muita prática. Eu vejo muitos casos, no meu consultório eu acabo atendendo pacientes referenciados de outros colegas, por ser professor, enfim, né? Então, sei do que eu estou falando, né? Sei do que eu estou falando. Claro que eu não sei tudo, estou sempre aprendendo, mas essa é uma das minhas propostas enquanto professor. Eu só falo do que eu vejo, né? Vocês nunca vão ver dando uma aula de um tema que eu não tenho prática. Não, por que que eu não dou uma aula de escolha de gênero? Não tenho prática, não sei, né? Já atendi alguns, não sei. Isso aqui eu sei, eu vou te ajudar. Então vem comigo. E tem um caso especial que eu atendi na residência que me marcou muito. A gente lembra muito das histórias, né? E teve um caso que eu atendi, eu estava no R1. Não vou falar o nome, obviamente, do paciente, mas era um caso que marcou todo mundo na residência. Um paciente jovem, de 20 e poucos anos, entrando no quadro de mania franca. Aquela mania, estômagos psicóticos, paciente eufórico, acha que é multimilionário, não dorme de jeito nenhum, acelerado, né? E ele sempre muito engraçado, muito brincalhão, mas de maneira totalmente desmedida, né? Na enfermaria. E um belo dia ele fugiu. Ele fugiu. Na época, os R1s davam plantão de dia, e o R2 pegava o plantão noturno. E eu cheguei na enfermaria, tava lá o plantonista, amigo meu, Gabriel, e com uma cara de quem não dormiu nada, né? Do plantão. E Gabriel, o que aconteceu? Vocês não vão acreditar. O fulano fugiu. Como assim ele fugiu? Não, agora ele tá aqui, mas vocês não sabem. Eis que ele estava muito agitado, ele pulou no balcão da enfermagem, ele conseguiu apertar o botão para abrir a grade, ele pulou de volta, ele driblou uns três enfermeiros grandes, fugiu. Aí ele desceu pela escada do hospital, das clínicas, quem é da Unicamp vai se localizar. Ele desceu três lances de escada, foi para lá no subsolo, que é a lavanderia. Aí ele entrou numa tubulação de sei lá o quê. Tubulação quebrou, caiu, quebrou, aí derramou água, inundou o setor da lavanderia. Aí foram tirar contenção, e medicaram, e foi, enfim, foi a balada da madrugada, né? Foi um caso assim, aí ele contando depois, ele melhor, ele falava, não, aqui na minha cabeça, eu era o Mario Bros, né? Isso não é mentira, eu era o Mario Bros. Eu estava fugindo, entrei no cano porque eu era o Mario Bros. Olha o nível, isso daqui se eu falar parece que é uma ficção, né?
que eu estou trazendo esse caso? Esse é o caso que é exceção. Esse caso espalhafatoso, coisa que vocês veem na mídia, né? Teve uma moça bipolar que teve um relacionamento com um mendigo, não o reconheceu, né? Tem muitos casos famosos, né? Porque são coisas que destoam, né? A gente fala que. A gente não, o leigo fala, é o louco, é o louco. O cara que tá na rua, 3 da manhã de Abadá, cantando nacional, jogando dinheiro na rua, o jeito que perdeu o contato com a realidade, né? Mania psicótica. Mas nem sempre é assim. Na maioria das vezes não é assim. Então, esse exemplo que eu dei dessa história, né, que é real, não é assim que você vai ver sempre. Você vai ver na enfermaria, no seu estágio, você tem que reconhecer, mas na grande maioria das vezes não é assim. Se fosse, seria muito mais simples, muito mais fácil o tratamento, né? E como é que é, né? E a gente vai falar desse primeiro ponto, que é a questão do diagnóstico, né? Então, preste atenção. Não sei se você já leu alguma vez o DSM, se você não leu, eu vou partir do suposto que você não sabe nada de bipolaridade. Nunca abriu um capítulo de livro. E eu mesmo não sabia nada até o internato também, né? E mesmo no internato, tinha uma ideia totalmente errada. Porque o leigo, o leigo e estudante de medicina até o metade do curso é leigo praticamente, não é nenhum demérito, tá tudo bem. Quando eu penso em polaridade, penso o quê? Ah, o sujeito que muda de ideia, o sujeito que de manhã tá triste, de noite tá feliz, o sujeito que no mesmo dia tem oscilações de humor. Não é isso. Não é isso. Isso tem muito mais a ver, talvez, com borderline, né? Existe um subtipo muito específico, né, de ciclagem intradiana, mas que a exceção da exceção é coisa de especialista, 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 mas de maneira geral, bipolaridade não é o sujeito que de manhã está feliz, à noite está triste, que do nada fica de ovo virado, que de nada, do nada fica bravo, fica explosivo. Então, o que que você tem que entender que é bipolaridade? Ponto número um. Episódios distintos. O sujeito ele vai contar que ele tem fases na vida, fases distintas, que ele tem uma alteração do humor. Como é que pode ser essa alteração do humor? Perdão, primeiro em relação ao tempo. Essas fases não vão durar um dia, pelo menos 4, 6 dias, normalmente algumas semanas. Ou vai ter um humor mais depressivo, então se a gente fosse trazer uma tração gráfica, seria um polo para baixo, ele vai contar do quadro depressivo. Isso é muito tranquilo para ele contar e para a gente escutar. Ah, doutor, tem uma época na minha vida aí que eu tinha lá 22 anos e eu parei de comer, eu fiquei sem energia, eu ficava chorando o tempo todo, eu queria não estar mais aqui, eu não sentia mais prazer nas coisas. Durou lá uns 2, 3 meses, depois passou, né? Ficou depressivo. Isso, assim, todo médico tem que saber triar. Diretriz de cardiologia. Cardiologista tem que fazer triagem de depressão, de paciente infartado, obrigatório. Ah, mas eu não gosto. Aí você vai ser um mau cardiologista, você vai ser um mau médico. Então, psiquiatria é para todo mundo. Tem coisa especialista e tem coisa que é para todo mundo. Inclusive, estava até revendo a literatura agora, tem trabalhos que mostram que pacientes clínicos que têm alguma questão psiquiátrica vão pior, independente do quadro, a não ser doença infecto-contagiosa, né? E mesmo assim não tem adesão ao tratamento, enfim, outros 500. Então, quem aqui não gosta de psiquiatria, você tem que saber psiquiatria. Senão você vai dançar. Voltando. Episódios distintos. Então ele vai contar, teve lá uma depressão. Isso o paciente fala, ele lembra, ele consegue contar numa boa. E ele vai ter episódios de hipomania ou mania. E aí que tá o pulo do gato. Não é mania de limpeza, não é mania de arrumação, não é mania de simetria. É mania do humor maníaco. E o jeito de explicar, eu inclusive pontuo para os pacientes, é fazendo contraponto com a depressão. O que que é o contrário da depressão? A depressão, o sujeito está sem energia, na mania e hipomania, o sujeito está com excesso de energia. Na depressão, o sujeito está com humor deprimido, está entristecido, apático. Na mania e hipomania, o sujeito está com humor eufórico, está com humor irritável, né? O que que é euforia? É uma alegria desmedida. Então, imagina pegar a Taíma aqui, que é a presidente da liga, vou colocar a Taíma na Disneylândia com a filha dela. Você tem filha, né, Taíma? O filho? Na Disneylândia. Tá lá, bum, tudo pago, hotel 5 estrelas. Primeiro dia, a Taíma vai ficar assim, ah, ela é filha dela, meu Deus, que alegria. Imagina a Taíma com essa alegria depois da prova de neuroanatomia. Tem alguma coisa errada. A não ser que ela tenha gabaritado, né? Acho que ninguém gabarita, nem o professor gabarita a prova de neuroanatomia, né? É desproporcional, entende? Então, a gente vê no pronto-socorro,
feliz, cantando, abençoando todo mundo, né? Negócio proporcional, uma alegria desmedida, né? Muito autoconfiante. O sujeito ele começa, acha que dá conta de tudo, pega um monte de projeto ao mesmo tempo, e começa espanhol, e começa chinês, e começa jiu-jitsu, e começa e compra 10 cursos online. Essa, essa época de curso online pós-pandemia é uma desgraça para paciente bipolar. Eles arrebentam o cartão de crédito, ficam mais impulsivos e compram muita coisa e se endividam e comem demais e querem namorar demais, ficam desinibidos, né? Então tem toda uma mudança no comportamento. Dormem de menos, não é insônia. Acorda de noite e vai limpar a casa, vai escrever, vai ver um filme e não dorme. E no dia seguinte tá com energia, né? Tem uns critérios, o objetivo aqui não é ficar lendo critério, mas o ponto principal qual é? Episódios. Episódios. O paciente vai contar fases que ele ficou mais para baixo ou mais para cima. Se mania é quando tem sintomas psicóticos, ele tem um delírio, olha, eu sou Jesus Cristo, eu sou bilionário, tá aqui R$ 1.000 para você. Tinha um famoso lá no Unicamp que ele falava que tinha muitas cabeças de gado. E ele falava assim: Olha, eu gostei de você, o presidente, né? Ó, tá aqui 10 cabeças de gado para você, né? Totalmente delirante. Ou se que alucina, né? Pode alucinar. Alucinar é escutar coisas que não estão ali, ver coisas que não estão ali. Delírio das ideias, alucinação das sensações, sentidos, perdão. Isso, se o sujeito ele interna, ele é levado a um pronto-socorro, ele interna, por definição é mania, que é mais grave. Hipomania é um pouco mais leve. Mas é um equilíbrio muito instável de hipomania para depressão. Então é isso, você vai identificar esses polos do humor ao longo da vida e a duração. O paciente contou, ah, não, teve uma vez que eu tive uma mania. Nossa, teve um dia que eu enchi a cara e eu estava animadão, eu fiquei eufórico, eu passei o rodo, eu gastei um monte. Isso não é mania. No dia seguinte estava normal, isso não é mania. Então, ter episódios distintos. Então, pensa num gráfico. Vida normal, 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 aí deprime, aí tem um vale, aí volta. Aí normal, normal, aí tem uma hipomania, aí vai, né? Isso já tem pelo menos uma mania hipomania, já faz diagnóstico, né? Já faz diagnóstico. Então, só para destrinchar o sintoma principal, que é a euforia, tá? Mania não é, é diferente de euforia. Mania é o quadro como um todo. Euforia é o humor maníaco, que é o principal que a gente vai ver. Como é que tá o humor e tem os sintomas satélites, tá? Humor depressivo, triste, tô apático. Humor eufórico. Né, tô com um bem-estar desproporcional, tem uma elação do humor. Ou estou muito irritado, que é comum também. Me sinto muito disfórico, né? Então briga com todo mundo, é respondão, fica meio resmungão, né? E tem essas coisas que eu falei. E na mania, o sujeito tem uma perda da crítica. Na hipomania, nem sempre. Na mania, tem perda da crítica, tá? E uma coisa muito importante é o seguinte: o paciente ele pode negar a mania, tá? Tanto no próprio momento de mania, é regra que nega, na verdade, a não ser que ele tenha um diagnóstico, aí às vezes eles sacam, né? Quando a gente faz uma boa psicoeducação, ou mesmo diagnóstico retrospectivo. E preste atenção que isso daqui é uma das coisas mais importantes que você vai escutar. O paciente tem muita dificuldade de lembrar da hipomania. Da mania, às vezes nem tanto, porque alucinou, internou, né? Mas da hipomania. Ele não lembra, ele vai falar assim: ah, uma fase que eu estava bem, eu estava produtivo, eu estava alegre, né? Ele não lembra. Então, eu falo assim: que assim como o peixe não percebe que está envolto na água, né? O paciente também não percebe. E os familiares também não. Por isso que é um diagnóstico tão difícil. A gente diagnostica a depressão e o paciente busca contar depressivo. E aí, todo paciente com depressão, todo, tem que investigar hipomania e mania. Todo, todo, todo. Aí tem jeitos de perguntar. Aqui numa aula de anamnese, de entrevista clínica psiquiátrica, mas é um favor que você faz para você mesmo, o paciente, tá? Então, para quem é interno, tá na discussão de caso, pergunta: olha, professor, foi negado o episódio de hipomania? Ah, não perguntaram, bem lembrado. E aí, vamos ver lá, né? Vocês vão se surpreender. Eu tenho que saber isso, tá? É igual se fazer anamnese de dor torácica e não perguntar se irradia, se não tem náusea e vômito, tá? Tem que investigar, tem que pensar o pior. E qual que é o erro mais comum? Ainda do diagnóstico, né? Diagnosticar como depressão recorrente.
é o que, o que eu mais vejo no consultório, mais via na atenção básica também, mais via no CAPS. Aquela história. Ah, o paciente com depressão recorrente não melhora, tá aqui com antidepressivo isolado. Que depressão é antidepressivo, basicamente, né? Ah, então, quais são algumas pistas clínicas para você suspeitar? A gente não faz diagnóstico, mas a gente suspeita, olha, isso daqui está estranho. Paciente com depressão, com hipersonia, dorme demais durante o dia, hiperfagia, come demais. Normalmente na depressão, o sujeito ele tem uma insônia terminal, ele acorda às 3 da manhã e não volta a dormir. Ou tem uma insônia de início, ele não consegue pegar no sono. Hiperfagia, suspeita de bipolaridade. Normalmente na depressão, o paciente fica inapetente, ele não come, ele tem uma perda ponderal. Depressão com muita irritabilidade, suspeite, início precoce. Depressão antes dos 20 anos, eu aposto meu dinheiro que é bipolar. Só com esse dado. Oficialmente a gente não pode dar o diagnóstico, tá? Mas atender um caso depressivo. Precisam ver muitos, muitos na vida de vocês. Tem alguma dessas coisas? Tem que ligar o alerta bipolarizador, né? Os meus alunos brincam que eu ligo o raio bipolarizador. Todo mundo vira bipolar, né? Mas tem que suspeitar. Tem que suspeitar. E, por fim, mas não menos importante, histórico familiar. Tem que perguntar se alguém na família tinha bipolaridade, esquizofrenia ou situações que lembrem, né? Por quê? Sou 42. O pessoal aqui tem quantos anos? De ter idade aí no chat. Meu pai, meu avô, ninguém é no psiquiatra. Ninguém, só quem é no psiquiatra é amarrado, né? E nem tinha o que fazer, inclusive. Então ninguém recebe o diagnóstico de bipolaridade. Então, se eu pergunto, tem bipolaridade na família? Não, porque ninguém diagnosticou. Então, tem alguns comportamentos que a gente suspeita. Quais são? Suicídio, tá? Alguém fala, na família teve uma morte por tal, por S, tem que maneirar na palavreada, senão o vídeo cai. Suspeite. Por quê? Porque a incidência é muito grande em bipolar. O transtorno por substância. Ah, fulano é alcoólatra, é dependente químico, suspeite. Fulano internou em hospital psiquiátrico, suspeite. Esquizofrenia é fator de risco para bipolaridade também. É fator de risco. Pessoas disfuncionais. Ah, fulano não tinha nada, mas mudava de emprego toda hora, casou 3 vezes, ele sumia do nada. Suspeite, tá? Por quê? Porque se você suspeitar, provavelmente você está diante de um bipolar também. Porque a irritabilidade é muito grande, 25%, tá? E o contrário também. Você investigou, revirou, conversou com o familiar, ninguém é bipolar. Olha, é pouco provável que esse paciente seja. Não costuma ter uma mutação, né, que vai aumentar, um polimorfismo, que vai aumentar o risco ali. Então fique atento a esses erros mais comuns. E o que eu estou propondo para você que é interno, não é para você sair matando diagnóstico, mas passar um caso. O paciente tem essa depressão, você vai ver a rodo, com essas características, e não perguntou da família, tá errado, tem que entrevistar. Tem que entrevistar, é o mínimo, é o mínimo, né? E por fim, ainda em relação ao diagnóstico, mais ou menos importante, dois diagnósticos diferenciais que vai facilitar muito a sua vida se você suspeitar, que é borderline, né, que são aí daria uma outra aula, mas borderline normalmente são pacientes mulheres que são muito explosivas, que têm uma sensação de abandono muito grande, tem a questão do cutting, é um quadro de um transtorno de personalidade que acompanha o paciente ao longo de toda a vida. Então não é fásico como a bipolaridade. No borderline, a paciente já vai contar, eu sou sempre assim. Tem as crises, né? Normalmente depois de brigar com o namorado, brigar com alguém no trabalho, mas é sempre assim. Na a gente destacou aqui, a gente destacou. Na bipolaridade, não, a pessoa as crises são fásicas. Tô bem, tô bem, tô bem. Tive a crise de mania ou depressão. No borderline é um caldeirão, montanha-russa, é sempre assim, né? Então, é uma coisa muito simples, mas que facilita na hora de diagnosticar. Peraí, essa crise que você me contou, esse jeito, é sempre assim? Ou melhora, você volta a ficar bem? É um indicador. E transtorno por substância, né? Inclusive, assim, psiquiatria, a gente nem pode dar um diagnóstico psiquiátrico se a gente não descartar causas clínicas ou medicamentosas. Exemplos, sujeito usa cannabis, né? Estão no meio universitário, né? Coisa mais comum do mundo. Faz no pronto-socorro, o sujeito chamando o urubu de meu louro, falando que é Jesus Cristo, tinha usado cannabis na véspera. Pode diagnosticar com bipolaridade, com um quadro de mania? Não pode, porque teve a substância.
os estimulantes, vocês sabem muito bem. Então, vem Vance Rodo, né? Que vocês usam para estudar, para dar plantão. é, Enfim, e outras medicações listas, inclusive medicações controladas, e outras drogas, então cannabis, mesmo álcool pode também, alucinógenos, né? Então sempre, sempre, sempre tem que ser o chato perguntar, usa alguma coisa? O professor, ele usa alguma coisa? Porque senão não dá jogo. E pode parecer óbvio o que eu estou falando, mas não é. A quantidade de pacientes que me paga uma nota para passar a consulta comigo, aí estava em tratamento, o sujeito usava cocaína, usava alguma coisa, tinha um diagnóstico de bipolaridade, né? E era só deixar abstinente. Só entre grandes aspas, né? Mas o problema não era outro. Era outro. Então, se vocês souberem isso, vocês estão anos-luz na frente de gente formada, tá? Gente formada. Aí, como diagnosticar, como perguntar, como tratar, são outros 500. O objetivo aqui é você, enquanto interno, ter um panorama geral. Então, primeiro ponto do diagnóstico, o que que não pode passar e quais são os erros mais comuns que a gente vê na prática clínica. Combinado? Estão comigo? E para você que está no YouTube vendo a gravação dessa aula, de algum valor, já dê o seu like e se inscreva no canal. Então vamos à parte número 2, farmacologia prática e armadilhas, o que todo interno deve saber. Essa é a minha área preferida. Sou professor disso, sou um tarado por esse assunto, li tudo que sai é novidade, tem uma pilha de livro aqui de farmacologia, porque os psicotrópicos foram responsáveis, inclusive, por eu escolher psiquiatria. Uma vez, eu era interno, estava aí onde vocês estão, meu primeiro dia de interno na psiquiatria. A gente chegou na enfermaria e um paciente ia ser entrevistado. O caso era um surto psicótico induzido por cannabis. E era um sujeito magrinho, seus 20 e poucos anos, acho que até era o estudante lá da Unicamp, e ele, totalmente psicótico, ele se levantou, ele começou a se aproximar dos alunos, tinha interno, tinha residente, tinha psicólogo, ele aproximava bem perto assim e falava assim: sua alma é suja, a sua alma é limpa, a sua alma é suja, a sua alma é limpa. Ele é um por um, sua alma suja, sua alma limpa, sua alma suja, sua alma limpa. A minha era suja. E todo mundo meio com medo, né? Puxa, ele vai pular aqui, ele vai partir pra cima, primeiro dia de estágio, né? Todo mundo assim. E aí ele sentou de novo, a residente muito habilmente conduziu a entrevista, era uma R1, Stella, foi minha preceptora depois. É, e na discussão, olha, vou entrar com esperidona, perspectiva ele sair umas 2 semanas, né? 3, 4 no máximo. E eu pensava comigo, no auge da minha sabedoria de interno, 4 semanas, ele aqui, duas vezes, o paciente vai viver aqui para sempre. Olha o jeito que ele tá. Eu nunca tinha visto um paciente daqueles. Olha isso, né? Paciente completamente fora da casinha, termo nada técnico, né? E aí, pois bem, passei o estágio, né? Eu o vi na enfermaria algumas vezes, né? Acompanhei. E aí, no meu último dia de estágio, eu estava lá na enfermaria de novo, e quem estava sendo entrevistado? O mesmo paciente. Lá no Unicamp, a gente faz sempre uma entrevista com a equipe pré-alta, né? E ele estava lúcido, organizado, pensamento coeso, insight presente, bonitinho, pronto para ir para casa. Só não estava, só estava pré-contemplativo em relação ao uso da cannabis, que queria continuar usando, enfim, deve ter voltado lá outras vezes, né? Na Unicamp. Mas eu pensei, caramba, que remédio foda esse, né? Estamos entre colegas aqui. Que remédio fantástico, né? Trouxe o sujeito da realidade, né? Antibiótico é muito legal, analgésico é muito legal, mas caramba, um bloqueador dopaminérgico que trouxe o sujeito para a realidade, né? Que há 50 anos não tinha isso. Nossa, 50 tinha, nossa, tô ficando velho, estamos em 2025 já. Que há alguns anos não tinha essa ferramenta, e era internação e choque, e se você nasceu antes de 1960, um abraço, vai ficar trancafiado, né? Quero saber mais disso, né? E me motivei, estudei, eu me decidi por ser psiquiatra no quarto ano, né? No internato eu vou fazer psiquiatria. Vou fazer psiquiatria. Então, farmacologia é uma baita ferramenta. Existem excessos, existem usos indevidos, tá? Mas quando bem indicado, né? E quando a coisa aperta, é pra gente que joga, né? Psicólogo faz escuta terapêutica, nutricionista cuida da nutrição, tudo isso é relevante para a saúde mental, mas quando o bicho pega, quando o cara fica psicótico, pelo amor de Deus, algum prescritor me ajuda aqui. Essa que é a verdade, né? Cada um tem seu papel na saúde, mas a gente que é prescritor, quando a bucha, a bucha é nossa, né? E em relação ao remédio, o que que você precisa saber enquanto interno?
para sua vida de internato, para sua prova de internato, para sua residência. A classe das medicações. Para paciente bipolar, a gente vai usar estabilizador de humor. Que diabos é um estabilizador de humor? Antidepressivo vai modular a serotonina, né? Antipsicótico vai bloquear a dopamina, linhas gerais. O que que o estabilizador de humor faz? A definição é até diferente, não é por mecanismo farmacodinâmico, mas é por ação clínica, na verdade. Um estabilizador de humor é uma medicação que tem a capacidade de levar o paciente da depressão para a eutimia, no humor normal, ou da mania, da hipomania para a eutimia. Exemplos. O lítio. O lítio é o arquétipo. É o melhor. Eu brinco que se eu entrasse em mania, me dê lítio primeiro, que eu quero testar o lítio. Já passei da idade de entrar em mania, mas enfim, se um dia eu entrar, eu quero lítio. Porque é melhor, né? Aumenta BDNF, fator neurotrófico cerebral, reduz mortalidade de todas as causas, cobre os dois polos, protege Alzheimer, enfim. Então é o padrão ouro, tá? É assim, não dá pra falar ou melhor, porque cada paciente vai ter a sua individualidade, as suas comorbidades clínicas, né? Tem paciente que não tolera, que tem efeito adverso. Mas o lítio, então o lítio ele vai ajudar na mania, reduz não vou querer falar que isso não cai a rede, serve para sintomas depressivos também, tá? Então é muito bom. O valproato ele é mais eficaz para quadros de mania e pacientes cicladores rápidos, é uma especificidade, enfim, não precisamos entrar no mérito aqui, mas é paciente que tem muitos quadros de depressão, mania, depressão, mania, um atrás do outro, 4 vezes ou mais em um ano. Filigrama. Temos a lamotrigina, que é um anticonvulsivante, que a gente usa também, e ela é muito boa para a fase de depressão e para paciente de manutenção. Tem a carbamazepina, que é um anticonvulsivante também, que eu nem vou colocar, que ela tem tanto efeito adverso que eu mais retiro do que introduzo. Mas sabe reconhecer, para quê? Porque quando você estiver vendo a situação de caso, você bater o olho, você vai reconhecer, tá com estabilizador de humor. Por quê? Porque muitas vezes o paciente ele chega para você no OBS, no pronto-socorro, ele não sabe falar que tem bipolaridade. Fala, eu tenho depressão. Aí você vai ver a prescrição, ele usa lítio. É bipolar. Usa valproato. Não é, que também é um anticonvulsivante, não é epilético, ele é bipolar. Isso acontece. Então, bater o olho e saber reconhecer a classe da medicação e a função ajuda muito também nesse início de carreira. Então, a gente vai usar estabilizador de humor. E antidepressivo, Rafael, será que eu posso? Afinal de contas, o paciente tem depressão também, que você falou, e a resposta é com ressalvas, tá? De maneira geral, não. A não ser que você seja um psiquiatra experiente, eu não recomendo que você prescreva antidepressivo para paciente bipolar, tá? Por quê? Risco de viragem e ciclagem rápida. Que diabos é isso? Chega o paciente com uma depressão bipolar, taca ali sertralina, escitalopram, sozinho. O paciente faz uma beirada maníaca da depressão, ele vai para a mania, para a hipomania. Rafael, mas isso não é bom porque não testa para ver se o paciente é bipolar mesmo? A resposta é não, porque um quadro de mania não é um resfriado, não é uma jeca, né? O paciente pode ir a óbito, ter que internar, é o inferno na Terra, né? Tinha um professor meu, o professor Cláudio Banzato, brilhante psiquiatra, consultor da OMS, ele falava, Rafael, uma tarde em mania no shopping, o paciente perde 10 anos da vida dele, correndo atrás do prejuízo depois, porque compra coisa, porque fala, porque gasta. Então a gente nunca vai testar, né? Se acontece, a gente aproveita a informação, mas a gente nunca vai testar. E ciclagem rápida, quer dizer, o paciente fica tendo várias crises uma atrás da outra. Aumenta risco de ideação S também, e de maneira geral, o paciente mantém sintomas residuais de irritabilidade, principalmente. Então, até melhora um pouco do drive, né? Da apatia, da energia, mas fica muito irritado, fica muito ansioso. Então, não é um bom tratamento. Jamais, jamais, jamais antidepressivo e monoterapia sozinho para paciente bipolar, tá? Se for prescrever, não é proibido não, tá? Sempre tem que estar com um estabilizador de humor que cubra o polo de cima. Lítio, um antipsicótico, tá? O valproato. Uso bastante. Mas eu sou um psiquiatra especialista. Via de regra, não recomendo. O paciente não respondeu à estratégia mais convencional, com estabilizador de humor, que para depressão, só pra vocês escutarem uma vez na vida, é lítio, lamotrigina, lorazepam e quetiapina. Só tem 4, tá? Não é tão difícil de guardar, não. A gente evita antidepressivo primeiro. Não é proibido, mas é uma conduta mais especialista. Então, entendeu o paciente? Depressão bipolar. Tá lá só com sertralina, vocês levantem a mão.
Professor, e que estabilizador que a gente vai entrar? Ou em prova. E pode parecer simples, mas vocês não têm ideia da quantidade de pacientes com diagnóstico fechado de bipolaridade que estão em monoterapia com antidepressivo. É muito comum. É muito comum. Tá? E vocês, só se vocês identificarem isso uma vez na vida, eu já fico feliz com essa aula. Né? Eu já acho que a missão foi cumprida. Se for prescrever antidepressivo, e aqui é uma coisa até de residência que eu vou trazer para vocês, é evitar tricíclico, tá? Imipramina, clomipramina, amitriptilina, usina da vida. SRS, ok, tá? E a bupropiona que tem menos chance de virar da maníaca, tá? Com muito cuidado. Mas de maneira geral, evite. Não é proibido, mas evite, tá? Então falamos, o que que vai tratar? Estabilizador de humor, evitar antidepressivo, mas não é proibido, e, por fim, mais ou menos importante, antipsicóticos. A gente usa muito antipsicóticos, ainda que o paciente não seja psicótico. Por quê? Porque os antipsicóticos também têm ação estabilizadora de humor. Ainda que o paciente não tenha nada de psicose, ele não delira, ele não alucina, tá? Então temos a quetiapina, exemplos, só para você escutar um nome uma vez na vida. Quetiapina, cobre os dois polos do humor, né? Muito boa, dá um pouco de ganho de peso, sono, enfim. A olanzapina, que é a melhor para mania aguda. Aquele paciente agitadão, né? Delirante, vai super bem. Age mais rápido também. É dias, né? Dias, não na hora. Até tinha olanzapina injetável no Brasil, não tem mais, infelizmente. Já apliquei muito na minha vida, quando era residente, hoje não tem. Ganho de peso. O ariprazol, que é um dos poucos que não dá ganho de peso. Ele é bom para hipomania, para mania. Enfim, aí cada medicação, se você virar um psiquiatra depois, ou quando você se formar, você vai entender assim em que fase que ela atua, porque alguns são bons para a depressão, ou são bons para a hipomania, ou são bons para os dois, ou são bons para manutenção. E a arte da farmacologia. Então, lembre-se, estabilizador de humor, tratamento farmacológico de bipolaridade. Estabilizador de humor, lítio, carbazepina, valproato, lamotrigina, antidepressivo com muita ressalva e os antipsicóticos. Quais? Todos. Todos os antipsicóticos podem ser usados, inclusive aloperidol, que tem no SUS, que está disponível a rodo, né? E às vezes, só uma ampola de aloperidol é o que é necessário, né? Então, todos podem. Todos têm algum papel. Então, até aqui, eu queria que você guardasse o seguinte: estabilizar o humor vem antes de tratar o humor. O que eu quero dizer com isso? Cuidado com essa estratégia que a gente vê muito por aí de sair dando antidepressivo para paciente com depressão bipolar. É um erro muito grave. O paciente ele vai voltar pior, vai voltar acelerado, vai voltar irritado, risco de ES, né? Então a gente quer estabilizar. Você quer estabilizar, não só dar um antidepressivo, tá? E eu tô batendo essa tecla porque eu sei que é isso que vocês vão ver por aí. Vocês vão lembrar de mim. Vocês vão entender uns casos aí de bipolaridade ou suspeita, paciente em monoterapia que não melhora e ninguém teve a pachorra de colocar um estabilizador nesse paciente. E por fim, e mais sucinto, mais objetivo, manejo prático. E aí, né? Chegou o paciente com crise. Eu falo o seguinte: tem dois tipos de médicos, tem dois tipos de internos. O interno que já passou um perrengue por conta de algum paciente agitado, algum paciente psiquiátrico agitado, correndo, quebrando, fugindo, ou que vai passar. É uma certeza da vida, que a gente vai morrer e vai ver o paciente agitado, né? A não ser que você cabule as aulas, você falte ao ambulatório, que você não você, né, fique só online. Não vai se formar médico assim. Você vai ver. E você vai assustar. Muita gente assusta, fica meio perdido. Uns querem partir pra porrada, nada de porrada. Então, o que que é importante, enquanto interno, saber, né? De manejo de crise. Primeiro ponto é esse. Tem uma chance grande de o paciente ter uma crise. Chegar agitado no pronto-socorro, no OBS, no ambulatório, né? Agitado falando alto, gritando, né? Jogando coisa, né? Então, o que que é relevante para você a essa altura? Então, primeiro ponto, reconhecer os sinais de mania e hipomania. Risco de agitação. Como é que o paciente vai chegar? Falando alto, vai chegar se aproximando muito, ele pode estar hostil, né? Mas meio beligerante, contestador, não aceita ficar sentado, não aceita comandos, né? Isso é até instintivo, né? Alguém que faz alguma luta, alguém sabe defesa pessoal? Quem faz defesa pessoal, a primeira coisa que a gente pisa no lugar, a gente lê o ambiente. Onde é que é a rota de saída? Como é que é o ambiente? Tem alguém efeito substância? Como é que tá a luminosidade?
conheço todo mundo, tem alguém que eu não conheço, tem alguém que está demonstrando algum sinal de agressividade. Quem trabalha na área da saúde tem que saber fazer isso também. Infelizmente, né? Infelizmente. A não ser que trabalhe online, né? Uma das belezas de ser psiquiatra é que pode atender só online. Hoje eu praticamente só atendo online. Mas já passei uns perrengues por aí, de jogarem café, água. Então, dica: paciente agitado, você nunca dá um líquido na mão dele, tá? Mas dá um pouquinho de água para ele se acalmar, mas não vai dar um café, senão você vai tomar um banho de café. Eu já tomei. Enfim. Então, reconhecer sinais. Opa, tem coisa. Não sei se é bipolar, não sei se é paciente esquizofrênico, não sei se está dependente, se está intoxicado, e tudo bem. Você vai fazer um diagnóstico sindrômico, agitação psicomotora. Qual é a causa? Depois vai ver, tá? Mesmo o psiquiatra experiente. Primeiro vai identificar o risco. E aí vai valer a internação, né? Precisa internar, não vai internar. Esse é um universo à parte, algo super complexo, inclusive, né? Mas é uma decisão que vai ter que ser tomada. Mas, de maneira geral, paciente com sintomas psicóticos, difícil não internar. Eu estou falando isso por quê? Porque eu vejo muito por aí, infelizmente. Paciente francamente psicótico, vai para o socorro, não tem psiquiatra, não tem quem goste de psiquiatria, dão diazepam para ele e pista, mandam para casa. O que acontece é o seguinte: o sujeito volta, na melhor das hipóteses, na pior, ele tira a própria vida, né? Então, é um paciente grave. Um quadro de mania aguda é o infarto da psiquiatria. Não dá para comer bola. Tá na dúvida? Põe observação, pede uma consultoria. Se você fizer uma supervisão, aciona o seu supervisor. Porque acontece muito. O paciente chega, levado por familiar, ou às vezes por polícia, por SAMU, dão um sossega-leão, fazem um midazolam, um diazepam, o que for, e o paciente dorme, ele acorda um pouco mais calmo e dão alta para ele. E ele continua em risco. É um quadro que leva dias, semanas para resolver, às vezes meses, né? Quadros mais refratários. Então, de maneira geral, teria um paciente bipolar psicótico ou depressivo, eu dei exemplo, né, da agitação. É um paciente depressivo grave, com ideação S, segura para na observação, pede uma avaliação do especialista, não libera, não libera. Porque a maioria libera. Eu sei do que eu estou falando, é muito comum no consultório, né? Mesmo quando eu trabalhava no SUS. Por quê? Porque, infelizmente, em ambientes de emergência, o paciente psiquiátrico não é o paciente que tem moral, né? Ah, tanta gente precisando e vem sujeito aqui atormentar meu plantão. Infelizmente, os colegas não gostam muito, né, desse tipo de paciente. Muitas vezes porque não sabem muito o que fazer também, né? Eu dei muito plantão de clínica. Quando eu me formei na faculdade, eu dei plantão de emergência, de pronto-socorro, minha residência toda. Eu só fui trabalhar como psiquiatra quando eu estava no finalzinho da R3. E, e no plantão aparecia muito, né? Sabiam que eu fazia psiquiatria, me chamavam para dar uma ajuda, né? E assim, os colegas assim, sem prática nenhuma, é seda, amarra e reza, né? E libera o dia seguinte, né? Então, para você que é interno, chegou um paciente com mania psicótica ou depressão grave, pede avaliação do especialista, não libera. Mas não precisa pedir você pedir internação direto, mas não faça isso de diagnosticou mania psicótica, diazepam e casa, vai para o CAPS dia seguinte. Cuidado. É um paciente que está com o juízo de realidade comprometido, que ele não consegue tomar as decisões corretamente, então o julgamento dele está prejudicado e tem um risco muito grande de acontecer alguma coisa. E é uma desassistência, né? Eu sei que tem toda a, a fama de hospício, né? De psiquiatria asilar, né? Hoje em dia praticamente tem mais isso. Mas é o infarto da psiquiatria. É o infarto da psiquiatria. Então, tome esse cuidado, tá? Na crise, deixa uma observação, chama um especialista. Às vezes é uma internação mais breve, ele vai de alta depois, mas é uma situação que vai acontecer. Quando acontecer, você vai lembrar do que eu estou falando. E você vai ficar assim: peraí, como é que vai liberar esse paciente, professor? Ou o preceptor? É melhor chamar o psiquiatra? O paciente não está bem ainda, tem risco de acontecer alguma coisa, ele está sedado, tá? Então, eu trouxe aqui os principais pepinos que eu vejo no dia a dia. E eu sei que você que é interno, aí você está pensando assim: ah, mas eu nem prescrevo, eu vou ficar só olhando. Na prática, o interno não prescreve, mas observo que ninguém mais vê. Vocês ficam ali na beira do leito, vocês trazem informação que o preceptor não consegue pegar,
muitas vezes, que o professor não pega, que o residente não pega, o residente tem que tocar, sei lá quantos casos. E aí você que conversa, que é empático, que é mais novo, que o paciente vincula, ele projeta você, o filho dele em você, ele fica à vontade, ele vai contar os segredos mais segredísticos dele para você. E às vezes a informação é importante para você levar para o preceptor lá e contar, professor, ele falou que usou cannabis ontem e não contou para ninguém. Ele falou que ela falou que os 10 clonazepams que ela usou, na verdade era para tirar a própria vida, não era só para dormir, não. Ela me contou agora, né? E isso muda o jogo, né? Então vocês estão numa posição muito estratégica enquanto internos, né? E isso muda o desfecho de um paciente bipolar. Entre internar e não internar, entre fazer um diagnóstico ou não, entre ter um cuidado a mais ou não, né? Então, o interno tem o seu valor. Eu sei que o interno é muito esculachado, né? Já fui muito. Que não sabe nada, tá começando, né? Mas se vocês tiverem olhar clínico e lembrarem das coisas que eu falei aqui, de diagnóstico, os erros principais e as comidas de bola, os princípios farmacológicos, é estabilizador de humor. Antipsicótico sozinho? Evite. Antipsicótico? Pode. E o que que pode acontecer uma situação de agitação, né? Olha, cuidado, é o infarto da psiquiatria, vocês já estão na frente de muitos médicos formados, que eu falo assim, não tem amor ao CRM, não tem amor ao CRM. Estão cagando para paciente psiquiátrico. Desculpa o meu francês, fiquei um pouco nervoso agora. Mas é um desserviço que a gente vê. É um desserviço, né? Muitos não têm informação, gostam, mas não sabem o que fazer, né? Se alguém tivesse ensinado. Hoje em dia, assim, até pouco tempo a psiquiatria era muito preterida na carga horária médica, né? Vê um pouquinho de psiquiatria, e um monte de gasto, cirurgia, né? Na minha faculdade foi assim, isso mudou depois, graças a Deus. Mas é algo que a gente muda o mundo. Nós somos o quê? 500 mil médicos. Se 1.500, se 500 mil médicos assistissem essa aula, teríamos um Brasil melhor. E eu não estou em mania. Teria mesmo. Porque essas coisas não chegam para o psiquiatra de cara. Chega para o plantonista, chega para o ginecologista obstetra, chega para o dermatologista, chega para todo mundo. O psiquiatra chega depois, né? Então, eu sou megalomaníaco. Se todo psiquiatra, se todo médico soubesse um pouquinho de psiquiatria, teríamos um Brasil melhor, teríamos uma saúde mental melhor. E esse é o meu barato. Por isso que eu faço o que eu faço aqui. Resumindo, para a gente fechar e amarrar, vou abrir para perguntas depois. O que é esperado que você, como interno, saiba para a prova, para a vida, para brilhar no internato? Diagnóstico, reconhecer o padrão. Esse padrão que eu falei, lembra do gráfico? Faz para cima, faz para baixo, tá? Não é sempre assim. Não tem nada a ver de mudar de humor dentro do dia. A competência que você aprendeu aqui é um raciocínio clínico. Farmacologia, saber o porquê do estabilizador de humor e o perigo dos antidepressivos. Você aprendeu, né? Legal. Então, aprendeu aqui farmacologia, pensamento terapêutico. E por fim, mas não mais importante, o manejo prático, né? Saber o que fazer, o que evitar na crise e no segmento. Postura, atitude médica. Não vai sair liberando todo mundo. Não dá diazepam e vai embora. É claro que cada um desses tópicos aqui dá um curso de 10 horas, cada linha do que eu falei aqui. Não sei se você quer ser psiquiatra, não é hora agora, mas tudo é seu tempo. E o aprendizado médico é assim, ele é circular, né? A gente vê uma coisa uma vez no começo do internato, da faculdade, de maneira bem pontual. Depois a gente vê de novo, mais aprofundado. Depois vê de novo, depois vê de novo, e depois vê de novo. E eu tô vendo isso até hoje, né? Estou estudando esse mesmo assunto que eu estou estudando para vocês, que eu estou passando para vocês. E agora, eu quero que vocês façam o seguinte, eu vou abrir para perguntas, mas eu quero que vocês pensem, anotem. Quem está assistindo essa aula gravada, digite aqui nos comentários 3 insights que você teve nessa aula. Escreva. Não vale só pensar, escreva. Por que eu estou falando isso? Eu sou professor. Existem trabalhos que mostram que no final de uma aula, se você pensa, você escreve 1, 2, 3 insights, você retém mais informação. E vocês usem isso para todas as aulas que vocês assistirem a partir de agora. Toda aula que vocês verem, vocês vão lembrar de mim. Vocês vão acabar a aula, vocês imediatamente, não é depois, vocês vão escrever uma palavra, uma linha. Antidepressivo é friabino, antipsicótico pode ser usado e é, considera sempre a internação paciente com mania psicótica. Pronto.
vocês retêm muito mais informação, né? Existem trabalhos pedagógicos mostrando que no final de uma aula, você parar e escrever 3 insights, você vai reter mais conhecimento. Você usa isso para dermatologia, para, enfim, porque você vê na sua vida a partir de agora. Eu vou abrir para perguntas. Eu vou ver o chat aqui, e se alguém quiser abrir a câmera e perguntar, fique à vontade também. Cadê o chat? Interromper aqui o compartilhamento. Vamos ver o nosso chat aqui, como está. Quem quiser falar, levante a mão, por gentileza. Quem não tem nenhuma dúvida, manda sem dúvidas no quem está vendo ao vivo aqui. Eu sei que ficou tudo claro, vocês são especialistas já em bipolaridade, tá tudo certo. Sem dúvidas? Tá aí, mas você quer fazer alguma finalização? Senão eu encerro. Ah, não, ó, a Tânia perguntou. Se, caso haja necessidade de usar antidepressivo, sempre com estabilizador de humor. Ah, tá, os insights. É isso aí. Pode escrever no chat aqui, nos comentários, quem tá vendo a gravação. Mas usa essa dica, funciona, viu? Funciona. Viu uma aula? Qualquer coisa, qualquer tema. Até vídeo aleatório no YouTube. A questão de também preferir por inibidor de serotonina, né? Se for na escolha, não usar triciclo. Se tiver que usar antidepressivo, não optar por tricíclico, e sim inibidor da captação de serotonina. Isso aí, perfeito. Tem evidência que tem essa escadinha, né? Tricíclico é pior, depois dual, venlafaxina, duloxetina, venlafaxina, depois SRS, sertralina, estalopram e o menos pior é a bupropiona, né? E, doutor Rafael, sabe uma coisa que é, a questão que o senhor falou da questão de independente de querer fazer psiquiatria ou não, é, eu acompanho uma médica no CAPS e ela, assim, fala direto a questão de que, nossa, chega paciente que vem de... Porque para chegar lá no CAPS, o paciente, ele não pode chegar em surto, né? Ele tem que já estar estabilizado. E a dificuldade que é para um médico que não é psiquiatra, que está numa OBS, não sabe, não tem, não sabe tirar o paciente do surto. Tem uma dificuldade muito grande de manejar, que no caso deveria saber, que era algo que deveria saber e não consegue. Vou dar uma pergunta, Taima. Você tem qual ano mesmo? Qual fase? Qual período? Né? 11º? Reta final. Você daria um plantão de porta sem saber diagnosticar e conduzir minimamente uma dor torácica? Dor torácica? Não. Por que não? Não, porque, né, um princípio de que eu acredito que as condutas que eu quero ter, que eu tenho que saber, são as mesmas que eu gostaria que um médico atendesse, que me atendesse os meus tivesse. Então, se eu não tenho essa capacidade, então eu vou estar ferindo princípio em relação a cuidar da profissão e propósito que eu tenho em relação à medicina. Perfeito. Uma resposta muito humana, inclusive. Eu tenho um outro olhar, mas que tem tudo a ver com o que você está falando. Por que que quem vai dar um plantão de porta tem que saber conduzir, diagnosticar, conduzir minimamente dor torácica? Porque é muito prevalente, é muito grave. É isso, né? E claro, tem a questão ética, humana, né? Mas, olha, é um ambiente que vai chegar a esse tipo de coisa. Então, espera-se que saiba. Eu dei um exemplo de uma demanda muito típica, muito até chavão, né? De pronto atendimento. Se você pegar qualquer livro de emergência clínica, tá lá, um capítulo, manejo de paciente agitado, tá? Que aí tem várias síndromes,
síndromes psicóticas, de personalidade, intoxicação, tem que saber conduzir, né? Infelizmente, na questão de má vontade dos alunos, mas você teve alguma aula de manejo de paciente agitado? Paciente chegou agitado, o que você faz? Recorre, você chama o SAMU, chama a polícia, tá lá nos manuais, né? Mas que infelizmente fica, como tem muita coisa para ver, acaba sendo colocado de lado. Por que eu tô falando isso? Porque são duas situações distintas. E obrigado pela pergunta, Taima, que é muito pertinente. Existe a questão do clínico geral, do médico família e comunidade, na consulta agendada, fora de correria, atender alguém bipolar, e não diagnosticar, e não conduzir, e não saber encaminhar, que é um cenário, tá? E tem um cenário da correria, da urgência, tá? A da correria da urgência, até pela própria integridade física, eu recomendo que todo médico saiba o mínimo do mínimo. Algumas classes de medicação, como conduzir uma equipe de enfermagem, reconhecer risco. É claro, não precisa entrar no. Nossa, eu tô vendo um paciente correndo ali. Esse é um paciente bipolar, ciclotímico, vai precisar de elite. Não é isso, mas tem alguém correndo pelado. Chama a segurança. Equipe de enfermagem, ó, vamos, nós cinco aqui, cada um pega um membro, já prepara o haloperidol com Fenergan, vamos lá para a sala, entendeu? Então aí, chegou o paciente com dor no peito. Vamos para emergência, roda eletro, curva enzima aí, pega o acesso, né? É isso. Então, uma emergência, muitos não concordam, né? Tudo bem, tem que saber. A questão da diagnóstico em ambulatório, em BS, é algo mais refinado, né? Comeu bola, não é o fim do mundo, de maneira emergencial, como é um paciente agitado. Mas faz parte também do rol de habilidades, assim como eu estava gravando uma aula antes dessa daqui sobre um caderno do SUS, que é o caderno 34, que fala caderno de atenção, de atenção básica, que fala de saúde mental. E ele fala um negócio chamado sofrimento mental comum, que contempla quadros ansiosos, depressivos, somatizações. Ele fala lá, todo médico deveria saber reconhecer. Esses casos nem deveriam chegar no psiquiatra. O médico da atenção básica deveria e poderia dar conta. Casos mais graves deveriam ser encaminhados, assim, bipolares, psicóticos. Mas até para fazer encaminhamento, é preciso assim, suspeitar minimamente. Ainda que não faça diagnóstico, é difícil. Deixa eu aliviar um pouco para a barra dos colegas. Não é simples fazer um diagnóstico de polaridade. Às vezes demora uma, duas consultas, né? Porque não é tão escancarado. Tudo bem. Mas a questão é suspeitar, e vocês aprenderam aqui. Então, puxa vida, sou um médico de comunidade. Estou tendo paciente. Ah, é depressão. Tô há 6 meses aqui, o paciente não melhora. Tá comendo demais, dorme demais, a mãe tirou a própria vida. Tá estranho isso, deixa eu encaminhar, né? E a gente não vê esse movimento. Os pacientes ficam polimedicados na atenção básica. Então, acho que são habilidades distintas. Não é simples, não é simples. Eu acho que as faculdades estão se despertando. Acho que os profissionais estão se despertando, estão buscando também o mínimo do mínimo, né? Para poder trabalhar melhor. Porque imagina o inferno que é trabalhar na atenção básica, você vai trabalhar logo logo sem saber saúde mental. Tem uma outra história, vou contar aqui. As histórias são boas porque fazem a gente lembrar das coisas, né? Meu primeiro trabalho como psiquiatra, eu fui atendendo uma UBS em Paulínia, eu atendia casos referenciados. Então, os clínicos dali me encaminhavam os pacientes, clínico geral, ginecologista obstetra, enfim, eu atendia, horário agendado, sem correria. E um dia, eu tava atendendo, tava mais tranquilo, uma colega bateu na porta desesperada, Rafael, ela entrou assim, vem aqui que eu preciso da sua ajuda agora. Era uma médica clínica, mais velha, tinha seus 50 e tantos, e a gente não se bicava muito, você vai entender o porquê. Eu, não, vamos lá, pois não. Aí eu entrei, aí no caminho ela foi falando, olha, tem uma paciente aqui que falou em tirar a própria vida, não sei o que eu faço, tô super nervosa, não, vamos lá, vamos lá. Aí eu sentei, a paciente estava calma, ele me olhou assim, meio com desdém, mas calma, estava orientada, lúcida, organizada, não estava com pensamento de morte. Aí eu fiz entrevista, conversei 15 minutos ali, peguei o prontuário, né? Porque vi que estava escrito. Era paciente borderline, estava escrito no prontuário, borderline. Tinha brigado com o namorado, tava meio bravo, né? Olha, então passa comigo. Semana que vem a gente encaixa, não vou medicar, não tem necessidade agora. Já passado a fúria já e pista para ela.
Aí eu fui conversar com ela, com a clínica, né? Fui aproveitar o ensejo para dar um toque nos encaminhamentos, porque assim, a espera comigo estava de 3 a 4 meses. Chegava muita coisa indevida. Eu atendia paciente com hipotireoidismo, com anemia, né? Ah, depressão, não era. E muitas questões sociais. Teve uma moça que uma vez que chegou comigo, foi atender 4 meses de espera. Ah, o que que te trouxe aqui? Não, é que eu chorei na consulta, e ela tinha sido dessa colega, inclusive. E a médica achou que eu tava depressivo, ficou preocupada e me encaminhou. Mas o que tinha acontecido? Não, eu terminei o namoro, eu tava triste no dia, chorei, mas nem tô mais com cara, já tô com um namorado novo, nem ligo mais. Mas por que que você veio então? Não, como estou com um psiquiatra difícil, né? Então eu vim fazer uma terapia, né? Puta mau uso do sistema. Puta mau uso, né? Se peça uma triagem mínima, é claro que tem dúvidas para esse matriciamento. É só vir lá e perguntar se está com dúvida no caso, né? Mas infelizmente não é essa a postura. E aí o paciente que chora vai, né? Que tem um namoro, e o psicótico você tem que esperar 4 meses, né? E, e aí, voltando, terminando a história, eu falei para ela, olha, encaminhamento, precisa resolver mais coisa, qualquer coisa me pergunta. Aí ela olhou para mim, olhou assim no fundo dos meus olhos, e falou, Rafael, posso falar a verdade? Não sei. Não quero saber e vou continuar encaminhando todo mundo que chorar para mim. Que chorar aqui comigo, vou encaminhar para você. Não vou aprender mais nada, não quero saber. E na hora eu fiquei assim, eu fiquei meio paralisado. Eu tinha acabado de me formar psiquiatra, lá uma médica mais velha, né? Eu vou ficar peitando aqui, né? Tava, o que eu vou fazer? Aí eu saí com o rabo entre as pernas, pensando com raiva no começo, porque filho da mãe, né? Vai fazer outra coisa então, né? Mas depois eu fiquei com pena dela, né? E eu volto ao ponto. Que inferno é a vida dessa mulher. Deve ter aposentado já. Que inferno. Não saber, não gostar e querer mal, questão de saúde mental, que é o que está na atenção básica. Tem um mantra que é todo paciente é psiquiátrico. Todo paciente. Então, quer ser um cardiologista, quer ser um neurologista, quer ser qualquer coisa. Se souber saúde mental, você vai viver melhor, cara. Você vai ajudar mais os pacientes, né? Então, essa é uma das minhas bandeiras, né? Não é saber manejar o paciente esquizofrênico refratário à clozapina, fazer lítio na gestante, não é isso, não, mas diagnosticar, levantar a bola, encaminha se for o caso, tudo bem, né? Mas a vida fica mais fácil para o médico, inclusive, né? Então, voltando à sua pergunta, é, os colegas, a maioria super solícito, disposto, quer aprender, mas tem um grande buraco, tem uma grande lacuna nas faculdades, né? E mesmo nas residências de outras especialidades, né? Como assim um cardiologista não sabe o mínimo de manejar a ansiedade? Né? 100% dos pacientes infartados são ansiosos. Como assim um neurologista com AVC não sabe manejar paciente com depressão e AVC? É o mínimo. Vai ver todo dia, todo dia, todo dia, né? Então essa é a briga, essa é a bandeira. Por isso que eu tô aqui todo dia também, no YouTube, Instagram, falando, para ajudar os colegas, né? Para ajudar os colegas. E vai da responsabilidade também, né? Ah, a faculdade não me ensinou? Tudo bem, lavo minhas mãos. Mas agora eu tenho que ir atrás da informação, né? Entra Deixa muito aí. na questão de que a gente escuta, por exemplo, é, a gente, na questão do internato, a gente tem a parte que a gente tem de obstetrícia. A gente escuta muito assim, porque independente da escolha de vocês, todo médico tem que saber realizar um parto, independente dele ser obstetra ou não. Se é uma paciente na rua e ela entrar em trabalho de parto, né, for dar à luz ali, você como médico, independente da área que você atua, questão de especialidade, se você não sabe e você está ali como médico, isso se torna como negligência, porque é uma obrigação sua saber. Então, da mesma forma, entra a parte de que você tem que saber tirar um paciente quando chega no BS ou onde você está trabalhando, também saber tirar o paciente da crise, manejar ali uma urgência, como até o próprio senhor disse, não é uma coisa específica do psiquiatra, mas saber que um básico ali, né? Tanto que até a gente fez, no 11º período, 12º, na prova do ENAMED,
caiu na parte de preventiva. Nossa, caiu muito, saúde coletiva caiu muito psiquiatria. Hum, Então, porque de fato, quando a gente roda em UBS, a gente, nossa, o paciente chega ali, uma questão clínica, mas você vê que o paciente está ali por questão psiquiátrica. É um paciente depressivo que ele quer ser, que ele está ali só porque ele necessita ser, ser escutado. É, então, assim, é uma demanda muito grande para um clínico não se alertar da importância de que precisa saber, independente de aquilo. A faculdade, ela, e residência, nenhum lugar vai te dar 100% de uma preparação. E aí isso vai depender de você correr atrás para você atuar de forma adequada. é, eu gostei do exemplo que você deu do parto, né? Mas tem uma diferença epidemiológica. Parto, trauma, né? Uma vez estava num voo, indo pro Nordeste com a minha esposa. Tem médico aqui? Aí eu fui lá, no jeito que tinha bebido muito, fez hipotensão, ele tinha fobia de avião, aí passou mal, dei uma acolhida nele lá, enfim. Mas é exceção, né? Nunca fiz um parto na rua, né? Agora, o médico no consultório, ele vai atender. Estatisticamente, a chance é muito maior de ele atender o paciente com alguma demanda de saúde mental, independente da especialidade, do que ele ter que conduzir um trauma na rua, ou fazer um parto, ou de alguma outra coisa. Claro, como médico a gente sabe, nós somos treinados de algumas habilidades, né? É, alguns têm mais gosto, sabem mais, outros menos, mas o básico a gente sabe conduzir, né? Todo mundo. Mesmo com o passar do tempo, a gente vai se desatualizando, né? Mas eu não colocaria no mesmo pé de necessidade, de, ó, tem que saber, porque uma coisa, puxa, chance um em sei lá quantos de ter que conduzir um parto na rua. Outra coisa é uma certeza que vai atender a demanda de saúde mental, né? Não, Achei é válida a comparação, mas é. muito, tipo, não, mas vocês têm que saber, porque vocês são médicos. Ah, eu concordo. Cada especialidade, você vai vender teu peixe, né? Vai vender teu... E sua professora está coberta, não, tem que saber mesmo as fases do parto, as etapas, saber reconhecer minimamente, né? Mas, Exato. mas se você não souber fazer um par na rua, provavelmente não vai fazer muita diferença na sua vida médica. Agora, se você é um ginecologista e você não sabe reconhecer uma psicose puerperal, você vai comer bola. Se você não sabe ajudar uma gestante ansiosa, você vai deixar de ajudá-la. Se você não reconhecer um transtorno psiquiátrico grave numa gestante, isso vai comprometer o próprio parto e o puerpério da gestante. É um outro nível de demanda. De novo, tá tudo bem. Cada professor quer vender seu peixe, né? Mas não é comparável. A necessidade não é comparável, né? Eu discordo em número de gênero legal. É claro que eu estou tentando vender meu peixe aqui, mas eu trago argumentos que eu acho que são convincentes, né? Estatisticamente, né, quantos partos a pessoa vai fazer na rua, quantos pacientes psiquiátricos vai atender na especialidade, né? Mas gostei da levantada de bola. E uma coisa também, doutor Rafael, que assim, eu vejo que muitos médicos têm essa dificuldade saber tratar um paciente, quando o paciente chega uma questão assim, bom, meu paciente tem depressão isolada e ele tem ansiedade, como coisas distintas e não conseguir diagnosticar olhando tudo assim, o todo e vendo que o paciente tem bipolaridade. Porque tem muitas pessoas sendo tratadas com antidepressivo apenas e é assim, tem histórico familiar, todos os indícios de que uma interrogação muito grande para bipolaridade e sendo tratado com um antidepressivo apenas. Legal, você levantou um ponto bem útil também, né? Que é o sinal de alerta. Então, na própria medicina, a gente busca sinais de alerta, né? Então, se
bem lembrado, casos depressivos com muita ansiedade, paciente muito inquieto. Levanta é uma luz de alerta, né? Lembra assim que ansiedade é muito comum em quadros depressivos, tá? Não é incomum, não. O que é incomum é ansiedade muito intensa, o paciente fica meio inquieto, acelerado, né? A gente suspeita. E aí, com essa suspeita, aplica-se o conteúdo que eu falei aqui. E aí vai investigar mais a fundo. Porque é claro que nunca dá para perguntar tudo de tudo, né? Quando a gente faz semiologia, né? Para o pessoal que está mais no começo, tem aquela lista indecente de perguntas, né? E é só para treinar, perguntar, mas na prática a gente tem que escolher as perguntas que a gente vai fazer. E a gente faz isso como? Se vocês não tiveram aula disso, eu explico agora. Na medicina a gente usa o raciocínio hipotético dedutivo. Como é que é esse raciocínio? A gente tem uma hipótese. A gente faz perguntas para confirmar ou rechaçar essa hipótese. Então, vou dar um exemplo que nem é da psiquiatria. Ah, eu tô com dor no peito. O paciente vai falar isso. O que que a gente pensa? Dor no peito. Tá. Qual que é a idade, qual que é o sexo, comorbidades? Então é um idoso hipertenso diabético. Tem que pensar síndrome coronariana, dor muscular. A gente vai fazer pergunta. Olha, como é que começou a dor? Aí ela fala, olha, começou, eu estava no repouso, comecei a andar, começou uma dor em aperto. Como é que é a dor? Dor em aperto. A dor vai para algum lugar? Ah, ela vai para a mandíbula, vai para o braço. Que mais? Ah, deu vontade de vomitar. Ah, já tinha tido dor assim antes? Ah, já umas vezes, quando estava andando também, mas passou rápido. A gente faz perguntas para corroborar a nossa hipótese. E aí a gente chega a um diagnóstico. Em psiquiatria é assim também. Estou triste. Me fala mais. Como é que começou? Mudou o apetite? Mudou o sono? Já teve mania? A gente vai perguntando. Então, algumas coisas quando o paciente fala, já tem que acender uma luz, né? Depressão, com os 8 anos. Putz, pensa em bipolaridade. Não tô, depressão, tô comendo demais, dormindo demais, não tá agitado. Pensa em bipolaridade. Aí vai investigar a bipolaridade. E aí existem técnicas de entrevista, saber os critérios, né? Aí é um outro universo, entrevista clínica psiquiátrica, né? Mas o que eu queria que você saísse daqui é com isso. Quais alertas que, se aparecerem na discussão, opa, opa, eu vi a aula do Rafael, isso daqui tá estranho, né? Deixa eu rever. Vai ficar até no YouTube se vocês revejam a aula, passar material também. Mas é isso mesmo, Taima, bem lembrado. Depressão com muita ansiedade, suspeitar também. E uma coisa que eu gostaria de pedir o senhor da questão de o que o senhor recomendaria para assim, a faculdade ela não consegue passar passa muito pouco sobre como manejar o paciente numa emergência, tudo isso. E como a gente, assim, uma maneira assim, que o senhor acredita da gente poder estar correndo atrás, independente se a gente quer psiquiatria ou não, correndo atrás para de fato ter esse conhecimento além do que a faculdade nos possibilita. Em relação não entendi, manejo de emergência clínica ou emergência psiquiátrica? Não, de manejo com emergência, numa UBS, quando o paciente chega, como manejar. Ah, a gente vive na melhor época do mundo. A gente vive na época dos cursos livres, né? Eu posso ter aula com o Steven Stahl, que escreveu o livro de psicofarmacologia. Eu vou lá, eu compro o curso dele e eu me aprofundo, né? Eu reconheço, eu falo isso para os alunos, né? Das formações, eu tenho que me conhecer, saber da minha formação, qual é o gargalo, o que que é bom, o que que é ruim. Tenho que saber qual é a minha demanda. Eu sou um médico, trabalho no UBS, em região de, sei lá, prostituição e bomba DST. Tem que saber DST. Eu estou em um lugar que tem muito dependente químico. Eu tenho que saber dependência química. Eu vou atrás. Eu abro o Google, eu vou no Instagram. Quem que fala disso? Onde tem informação? Hoje em dia, os cursos livres têm cursos muito bons. Hoje em dia, com as ferramentas de inteligência artificial, inclusive, eu estou reformulando toda minha formação. Tem para estudantes também, serão muito bem-vindos. Diagnóstico, de suplementação em saúde mental, de manejo de psicotrópicos, com inteligência artificial auxiliando. Então, é o melhor. A gente está sua pergunta pode parecer um pouco pessimista, mas eu, sim, eu sou um puto otimista.
a gente está na melhor época para ser médico, no sentido, no sentido da autoformação, né? Eu tive a sorte, graças ao bom Deus, que na minha residência eu tinha aula com os caras que escreviam os livros. Eu tive aula com o professor Paulo Dalgala Rondo, que escreveu Psicopatologia. Tive aula com o Neuri Botega, o maior suicidólogo do Brasil. Tive aula com o Cláudio Banzato, consultor da MS. Eu tinha aula com o pessoal, assim, a Renata Cruz, foi minha orientadora, expoente em dependência química. Que bom que eu tive isso, muita sorte. Poucos vão ter. Mas hoje em dia, quer fazer um curso com o professor Paulo Dalgala Ronda, compra o curso dele lá. Ah, eu não gosto, nem sei quem é ele, mas eu gosto de um cara lá que é um psiquiatra que nem é professor universitário, mas, pô, ele me ajuda, ele fala umas coisas que eu gosto, ele é embasado. Bom, vou fazer o curso dele lá. Hoje em dia a gente tem algo que a gente quiser. A gente pega essa. Vocês todos aqui, vocês podem despedir os seus professores. Vocês podem. Faz a prova, passa, pega o diploma. Se não agrega, um abraço. Faz o curso livre, faz o curso de extensão. Hoje, em dia, assim, na parte de emergência, tem informações muito boas, mão na massa, vai lá, pega boneco, né? Quando eu me formei não tinha isso aí não. Tava começando o curso online quando eu comecei, e olha lá, né? Então é faca queijo na mão. Ver o que que tá faltando, qual que é a realidade, para onde é que você quer ir. E eu vou além, assim, eu faria até cursos fora. Eu, assim, há algum tempo eu já não compro mais curso de médico no Brasil, só compro curso fora. Fiz um fellow de suplementação, psiquiatria. Eu vou na fonte, vou fazer curso, os caras escrevendo os livros, né? E a gente pode fazer isso hoje em dia. É barato, sem sair de casa. Então, seja otimista. Dente for gargalo, metade do problema está resolvido. Outra metade é fazer uma formação. É claro que tem algumas coisas, tem que ser mão na massa. Então, a Taima quer fazer neurocirurgia, tem que arrumar um fellow. Vai arrumar alguma coisa mão na massa, né? Agora, para a grande maioria, né, o conhecimento tá aí, né? Só organizar, só ir atrás. A gente consegue ter aula com quem a gente quer. Excelente. Muito bom. Perfeito? Obrigado, viu, Taima? Vou encerrar então que deu o horário. Obrigado pelo convite, viu? Sucesso para vocês. Conta comigo, que precisar, já sabe o endereço. E você que viu essa aula até agora, se você chegou até aqui, não deu o seu like, já deu o like. E vocês que viram ao vivo também, eu vou passar o link, vocês entrem lá e dê um like. E compartilha essa aula com um médico, com um interno, manda no grupo da sala, fala que eu conto umas histórias aqui boas, tá? E aula obrigatória, vai ajudar muita gente. De novo, se os 500 mil médicos assistissem essa aula, teremos um Brasil melhor. Pronto, falei. Momento de mania. E me conta aqui nos comentários o que você achou dessa conversa. Faz sentido, não faz? Psiquiatria é só para médico, psiquiatra, psiquiatria para todo mundo? Me conta aí. Grande abraço. Só vou parar a gravação aqui.